Olá, meus queridos amigos, queridos colegas. Estou aqui para compartilhar com vocês a minha revisão do caso do pequeno Hans. Eu sempre gosto de estudar fazendo aulas, montando aulas com slides. Então acho que vai ser interessante eu compartilhar com vocês para a gente conseguir abrir o debate. Até para quem ainda não terminou de ler o texto. Acho que com uma revisãozinha já dá para a pessoa ler o texto com uma visão um pouco mais abrangente. Claro que esse slide eu não fiz para a gente poder apresentar na aula, pelo menos não foi com esse intuito que eu fiz esses slides, eu fiz mais para eu poder estudar, mas eu acho que já dá para a gente conseguir dar um start na nossa discussão. Então, primeiro slide aqui, apresentação, que é o caso análise da fobia de um garoto de 5 anos, que esse caso ficou conhecido como o caso do pequeno Hans. Esse caso foi muito importante para a psicanálise, até para a gente já contextualizar em qual era o contexto da psicanálise nesse momento. O Freud ele já teorizava sobre a sexualidade infantil, sobre o complexo de Édipo. Até então, toda a comunidade científica acreditava que a sexualidade ela só começava a partir da puberdade. E Freud não. Freud dizia que a sexualidade era construída desde o nascimento da criança. E daí que vem as várias fases do desenvolvimento infantil, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica. E Freud também tem uma frase que ele faz até uma analogia de que a sexualidade ela não entra no jovem igual os espíritos entraram nos porcos. Essa é uma analogia a uma passagem da Bíblia cristã, onde Jesus manda os espíritos entrar nos porcos. Ele faz essa analogia para dizer que a sexualidade ela não desce para a pessoa assim espontaneamente do nada. Isso é uma construção desde a tenra idade. Então, já tínhamos essas teorias, só que o Freud não tinha como provar isso empiricamente porque ele nunca viu acontecendo. Até então, essa teoria foi criada por conta das análises que ele fazia nos pacientes já adultos e assim, via livre associação de ideias, ele podia teorizar. E com esse caso, o pequeno Hans foi a primeira vez que ele viu isso ao vivo. Ele viu a sexualidade sendo construída em uma criança em tempo real. Então, foi um caso muito importante para Freud provar a sua ideia. Então, é essa a importância desse caso do pequeno Hans. Deixa eu colocar minha câmera aqui, onde não vai atrapalhar. Primeiro, vamos fazer uma recapitulação, uma conceituação desse caso, mostrando todos os fundamentos que estão nesse caso, até para a gente meio que fazer um índice aqui e conseguir ver esse caso com um pouco mais de conhecimento já. Primeiro pontuei aqui a histeria de angústia. Histeria de angústia era a patologia que o pequeno Hans tinha, era assim que ele foi diagnosticado, pelo menos com a terminologia da psicanálise. Para quem lembra das aulas sobre histeria, das mulheres histéricas, que elas tinham um problema recalcado no inconsciente e isso escapava em forma de um sintoma, e a histeria seria esse sintoma escapando, seja com uma conversão, eu não lembro se era essa a palavra mesmo, conversão. Tinha a conversão, a histeria de conversão e a histeria de angústia. A conversão é tipo quando
a paciente paralisa, então é convertido para algo dentro do próprio corpo. E tem a histeria de angústia, que ela é deslocada para fora, que daí causa uma fobia. Então a fobia é uma histeria de angústia, porque é uma histeria, porque é um problema dentro do inconsciente que escapa para fora em forma de sintoma, só que ao invés de ser convertido para o próprio corpo, tendo sintomas tipo paralisia, tremedeira, ela era deslocada para um objeto externo. Isso é uma histeria de angústia. Então, esse foi o diagnóstico do pequeno Hans. O segundo tópico é o complexo de Édipo, que é meio que o centro, o cerne desse caso. O complexo de Édipo é o cenário onde a criança, na sua fase fálica, ela se apaixona pela sua mãe, que na verdade ela começa a desenvolver as suas pulsões, a sua libido, e ela necessita muito desse afeto da mãe, desse carinho da mãe para suprir essas necessidades. E com isso ele começa a ver o pai como se fosse um concorrente. Ele vê que ele tem que rivalizar com o pai pelo amor da mãe dele. Então esse é o complexo de Édipo. Não lembro muito bem qual é a história do Édipo mesmo, de onde que surgiu essa mitologia. Só sei que ele matou o pai para casar com a mãe, mas no contexto da infância é quando a criança tem esse apego muito forte pela mãe, precisa desse contato, desse carinho da mãe, e com isso ele vê o pai como um rival, porque ele tem que dividir a atenção com o pai. Complexo de castração. Isso é um complexo quando a criança, quando o menino... Agora eu não sei se é só o menino ou se é a menina também, mas creio que seja só o menino. Que ele tem medo de ser castrado, medo de perder o seu pênis. Eu falo que eu não sei a diferença, porque eu não sei como é que funciona no caso das meninas, porque tem aquele papo de inveja do pênis, eu não sei muito bem. Mas nesse caso aqui a gente fala do complexo de castração, que é o medo do menino perder o pênis, ser castrado como forma de punição pelo complexo de Édipo. Ou seja, ele percebe que o complexo de Édipo e essa rivalidade que ele tem com o pai é um sentimento errado, então ele tem medo de ser castrado como forma de punição. Ambivalência afetiva é o sentimento de amor e de ódio pelo mesmo objeto. E isso causa uma angústia muito forte, que é o caso no complexo de Édipo. É o amor que você sente pelo pai e, ao mesmo tempo, a vontade que você tem que ele vá embora, que você não quer rivalizar com ele, então você está contra ele, você odeia o seu pai por causa disso, mas, ao mesmo tempo, você ama o seu pai. Então, isso cria uma angústia muito forte e isso é a ambivalência afetiva. E por conta desse sentimento de angústia que você sente por causa da ambivalência afetiva, vem esse outro conceito que é o recalcamento. O recalcamento é o processo do seu ego de se proteger de um afeto que ele sente que não vai dar conta de lidar. Que ele sente é algo muito aversivo. É uma coisa que é muito moralmente errada, você tem que reprimir aquilo, você tem vergonha daquilo. Então, para proteger o seu ego, acontece o processo de recalcamento, que ele pega aquela angústia, aquele impulso, aquela vontade e joga, rebaixa para o inconsciente, e ela fica preso lá pelas defesas. Só que, mesmo a angústia sendo rebaixada, o sentimento sendo rebaixado, existe uma energia afetiva, uma energia emocional. E essa energia, ela não some, ela fica também represada, só que ela se força a sair do inconsciente. Ela tem que sair de algum jeito. Só que as defesas, elas não deixam aquele sentimento recalcado emergir à luz da consciência, porque é algo perigoso. Então, o que acontece?
a formação de compromisso, que é o antepenúltimo ponto aqui. Formação de compromisso é esse acordo que as defesas fazem com o sentimento recalcado. Imagina que os dois dão as mãos e falam, não tem como a gente deixar você ir porque você é muito feio, você é um sentimento horroroso, mas ao mesmo tempo eu tô vendo que você tá cheio de energia e você tem que sair, senão você vai explodir. Então a gente vai soltar essa energia, só que travestida de outra coisa. Então a gente vai fazer um sintoma, a gente vai gerar um sintoma. Então pode ser um sintoma de conversão, que é quando converte para o seu próprio corpo um sintoma, você sente dor, você sente paralisia, tremedeira, ou acontece o deslocamento, que é o penúltimo tópico aqui. Deslocamento é quando aquela angústia sai de você e é deslocada para algo externo. Então o problema não está mais em você, o problema está fora. Então é uma forma mais confortável do seu ego lidar com aquele problema, porque aquele problema não está mais em você, o problema está fora de você. E aí que traz a histeria de angústia, porque essa angústia ela está focada em algo externo, algo para fora. E o último tópico é a elaboração. Elaboração é o processo de cura dentro da psicanálise, aonde esse sentimento recalcado, ele resolve o problema do ego, resolve entre aspas, porque o recalcamento é a forma que o ego tem para se proteger daquele sentimento aversivo, só que não resolve o problema, ele está ainda preso. Então, para você realmente resolver o problema, resolver o seu sintoma, você tem que resgatar via livre associação de ideias, resgatar aquele sentimento recalcado, trazer à luz da sua consciência, e aí sim você consegue elaborar aquele sentimento. Tem duas formas de você elaborar o seu sentimento. Você pode julgá-lo, ou seja, você sabe que é inadequado. Elaborar não quer dizer que você vai, não, eu aceito isso, tá tudo bem. Não, você não vai falar que tá tudo bem. Você julga que, não, esse sentimento é errado. Eu não vou negá-lo, eu vou aceitar que eu senti isso, mas eu racionalmente vou pensar, isso é errado, eu condeno esse sentimento e eu prefiro não ir para frente com esse sentimento. Ou você pode ressignificar. Ressignificar, você dá uma outra roupagem para esse sentimento e você lida de outra forma. Você pega mais leve com aquele sentimento, você vê que não era tão errado assim aquele sentimento e você elabora isso. E assim acontece o processo de cura dentro da psicanálise. Eu vou cortar esse vídeo aqui, porque essa primeira parte foi só para conceituação, que tudo que vai acontecer na vida do Hans são esses tópicos aqui, esse é o mecanismo que acontece. E eu acho que minha câmera parou. Não parou não, agora voltou. Então esse é o mecanismo que acontece e agora a gente vai narrar cronologicamente o que acontece, qual é o caso do Hans, a historinha dele e como acontece todo esse mecanismo.